Mulher, o meu maior desejo deste canal é que você simplesmente possa ser livre. Que você se liberte de todas as coisas e você encontre você. Pode parecer tão simples, pode parecer algo tão abstrato, mas é a coisa mais profunda que você pode fazer por você. É você se encontrar. É você passar por momentos em que façam você evoluir como pessoa. Que você perceba, que você tenha consciência. E agora, a partir de agora, a partir desse vídeo e a partir dos vídeos que você está assistindo nesse canal, a sua consciência vai se expandir, você vai abrir seus olhos. Você vai começar a se questionar sobre as coisas. Sobre o porquê você age da maneira que você age, o porquê você se sente da maneira que você se sente em situações que você passa na sua vida. Porque quando nós começamos a prestar atenção e saímos do modo automático da nossa vida, nós começamos a enxergar a vida com outros olhos. Você começa a ver que você não é aquilo que você está repetindo. Porque talvez pode ser algo ruim que você está repetindo na sua vida e por estar vivendo nesse automático, talvez você não percebeu. Eu cheguei em pontos da minha vida onde eu comecei a fazer pequenos questionamentos para mim. Eu me questionava por que essa pessoa era assim, o porquê essa pessoa tinha esses resultados, o porquê eu comecei a perceber coisas em que antes eu não percebia. Então eu quero que você possa também ter essa consciência de se perguntar o do porquê os resultados que você está tendo. Porque talvez na infância você foi ensinada de uma maneira que essa maneira foi a maneira em que foi vista como uma proteção para te ajudar a te proteger. Por exemplo, não confie em estranhos, porque a criança, inclusive na Bíblia diz que nós é para voltarmos a ser crianças, porque a criança é pura, a criança é livre de qualquer coisa, ela está ali aberta para aprender. E quando criança, talvez você possa ter ouvido, não confie em estranhos. Esse é só um exemplo. Talvez você possa ter ouvido várias coisas diferentes. E você entendeu, acreditou aquilo como uma verdade. Porque realmente era uma forma de se proteger. Porque as crianças, elas são ingênuas. Elas vão por tudo. Mas aí depois, foi passando o tempo, você foi começando talvez a notar coisas. Um dia você precisou de uma ajuda, seu carro quebrou no meio da estrada e você não tinha ninguém para te ajudar e de repente um estranho parou e você precisou pedir ajuda e talvez você pensou, não posso confiar em estranhos. Só que isso foi algo que você acreditou porque você ouviu, foi uma forma de proteção quando você era criança. Então, a partir dali, eu preciso me questionar, eu preciso criar uma nova identidade a partir disso que eu identifico. Não, eu posso confiar em adultos. E aí, qual é o ponto? É que você possa identificar esses detalhes da sua vida que você possa estar repetindo, porque a nossa mente funciona de uma forma em que ela só vai repetindo aquilo que está registrado no mais profundo ser, no teu mais profundo ser. Inclusive tem a mente consciente e a mente subconsciente. A consciente é aquela dos nossos pensamentos, que nós estamos pensando sobre as coisas. Inclusive isso é muito importante vocês observarem quais são os meus pensamentos, porque aquilo que você está nutrindo sobre você, sobre os outros, é isso que está sendo registrado, porque conforme você vai alimentando isso se torna a sua verdade.
Então, quando você identifica algo, é como se você precisasse se ensinar como uma criança de novo. Talvez a confiar em um homem, em um novo relacionamento. Pode não ter sido na sua infância, nós estamos o tempo inteiro com memórias, com registros, coisas que a gente vai repetindo e muitas vezes não são coisas boas a serem registradas, até porque a nossa mente ela não entende o que é certo e o que é errado. Nós que determinamos isso, nós que damos nós somos esse juiz que delega essa verdade. Por isso que é muito importante entender sobre a verdade para que você possa direcionar a sua mente ao lugar correto. Então, talvez você não esteja vivendo o que você gostaria, por talvez você estar repetindo ciclos ainda na sua vida em que inconscientemente eles estão registrados. Você fica pensando, nossa, mas eu faço tanto, eu me esforço tanto. Teve uma questão que eu levantei uma vez que foi muito importante para mim também trazer mais clareza para isso, foi o porquê que tal pessoa comia tanto e não engordava e a outra pessoa comia pouco e engordava. Foi pelo fato de muitas vezes as nossas emoções elas vão carregando carga dentro de nós, então por isso é muito importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos. E aí eu comecei a refletir sobre essa questão de o porquê que os corpos reagiam dessa maneira. E aí foi que eu entendi que o que estava registrado em mim, o que eu estava carregando na minha mente, que eu fazia de tudo, eu fiz de tudo, literalmente. Quem me conhece e acompanhou minha trajetória sabe que eu me enfiei em cada uma. E eu fiz de tudo e eu não tinha os resultados. E não é por falta de esforço, é sobre aquilo que está registrado em você, é sobre aquilo que você carregou por muito tempo e aquilo se tornou uma verdade dentro de você. Então, se você acredita que comer pouco, que eu como pouco, que você come pouco e não emagrece, essa será a sua verdade. Então, se alinhe e pense. E a mesma coisa, isso é sobre a questão dos relacionamentos. Se eu acredito que só existem tais tipos de homens, é esses tipos de homens. E também pode acontecer o quê? Eu acreditar que eu quero viver um relacionamento saudável, mas eu ainda estou atraindo as pessoas com quem eu não gostaria de me relacionar. O seu interior ainda está repetindo esses ciclos. Então, é como se nós também tivéssemos que acompanhar uma nova identidade, assim como essa crença que está instalada, ela precisa ser transformada. Então, eu preciso ir ensinando-me a essa nova verdade que eu quero viver. Por exemplo, esse novo relacionamento. Se eu quero um relacionamento tá, mas eu sou completamente diferente desse relacionamento. Então, eu preciso me alinhar, fazer coisas com que eu também possa estar alinhada a esse relacionamento que eu quero. Às vezes a gente acha que é muito distante algo da gente. Mas quando você decide algo, quando algo entra em você como uma verdade, o seu corpo ele vai te conduzindo a ir por aquele caminho, a sua intuição. É por isso que é tão importante essa nossa conexão com o nosso eu, com a nossa verdade, porque você vai eliminando essas escamas que estão em você. E você vai cada vez mais buscando essa verdade, essa sua identidade, e vai se alinhando a algo que você queira realmente viver. Todos temos sonhos dentro de nós. E eu consigo perceber que muitas pessoas, e eu também, inclusive, já senti isso, nós temos medos de compartilhar alguns sonhos com certas pessoas por esse negócio de merecimento, porque cada um está em um tipo de visão, em um nível de visão,
onde talvez possa parecer que você tenha uma visão totalmente fora, totalmente distorcida. Só que isso é na visão dela, é no mundo dela, é na cabeça dela. Muitas pessoas não alcançam aquele lugar por não instigarem, não estimularem a sua mente a essa evolução. Por que teria pessoas que têm talvez tanto e pessoas que talvez têm tão pouco? Se todos nós nascemos de uma fonte única, desse todo perfeito que existe. E hoje eu entendo muito claro que cada um está num nível. Não existe mais você obrigar uma pessoa a fazer algo ou tentar entender que ela entenda a sua mente. Porque quando você obriga a uma pessoa a querer entender aquilo que você entende, você está praticamente anulando o trajeto dessa pessoa. Se essa pessoa tiver o interesse, quiser perguntar para você, quiser estar com você, é uma coisa. Mas que no caso foi o que aconteceu comigo também. Eu tive interesse, eu fui buscar, eu fui assistir, eu fui perguntar para pessoas, eu coloquei esses questionamentos em haver. Mas quando a pessoa ela não quer, eu não tenho como forçar, porque teve pessoas já que me falaram coisas no passado que hoje eu fico pensando, eu não estava pronta para ouvir aquilo e eu nem estava aberta para ouvir aquilo. Então não tem como eu forçar uma outra pessoa a querer entender isso que eu entendo, assim como o outro não consegue forçar o que ele entende a eu entender se não é o momento. Por mais que eu queira entender muitas vezes, é como consta na Bíblia, há um tempo para todas as coisas, e literalmente, se você tem esse desejo, esse anseio dessa expansão, dessa consciência, essa vida, ela vai te mostrar, ela vai te trazer as respostas, porque essa consciência, ela está ansiando para que você evolua, porque nós somos seres que fomos feitos para evoluir. Porém, se você acredita que você nasceu para algo e simplesmente é aquilo, é isso que você vai viver. Mas vai chegar... Tem pessoas que com 15, com 7, às vezes com 60 anos, depende, cada um está num nível, cada um vai perceber, de repente vai acontecer algo, ou a sua vida vai te levar a uma situação gritante que você pergunte o porquê e comece a se questionar. E quando você começa a se questionar sobre as ovelhas, quando você começa a se questionar sobre a vida, você começa a ir mais a fundo. E você começa a entender que o seu interior vale ouro. Que aquilo que talvez você acreditava possa não ser verdade. E você começa a estudar, a ler, a ter percepções de locais diferentes, de lugares, de pessoas diferentes. E você começa a trazer uma verdade equilibrada com aquilo que você acredita, essa sua nova verdade. Então, esse era o que eu queria trazer aqui sobre essa questão de que realmente você possa ter a consciência de buscar o seu interior, porque você realmente pode faturar bilhões, trilhões, quadrilhões e não estar alinhado e buscar aquilo que realmente você precisa buscar. Sim, o ser humano ele foi feito para viver essa abundância plena. Porém, só buscar essa abundância em dinheiro vai fazer você ficar pobre de qualquer forma. Então, é preciso buscar essa riqueza interior. E buscando essa riqueza interior, que busque realmente esse reino de Deus, que é o seu interior alinhado, as outras coisas elas vão se alinhando. Talvez não no tempo em que você espera,
mas no tempo certo a vida vai se mostrando. Você vai questionando, você vai perguntando e você vai obtendo essas respostas. Mas não queira ficar num ciclo onde você acha que aquilo é o suficiente, que aquilo tá tudo bem. Sim, nós devemos ser gratos por aquilo que a gente tem, porque nós já temos a vida, que é o maior presente que nós poderíamos receber. Mas busque essa evolução como ser humano, como pessoa. Estude um livro, leia alguma coisa nova, busque um novo idioma, busque estar com pessoas que te façam pensar também, não que te deixem no mesmo estado, mas que te façam pensar, porque tem tanta coisa bela, tem tanta coisa linda. Hoje de manhã, inclusive, ainda uma amiga minha falou, Deus é tão simples, é nós que muitas vezes acabamos complicando as coisas, mas buscar essa evolução, eu acredito que seja o maior presente que nós podemos nos dar como seres humanos. E é isso, nesse canal eu quero muito que você possa ter esses novos insights. Eu gosto muito de falar sobre essa questão desse feminino, que foi uma parte minha que foi desenvolvida, que está sendo desenvolvida, sobre a questão dos relacionamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e você ficou até aqui, é uma gratidão ter você aqui. E que possamos construir e estarmos cada vez mais conscientes e sair desse automático para realmente viver.